de português. Nesse dia, vocês vão responder a questão 13. Esse texto, ele fala sobre o quê? Que tipo de texto é esse? É um texto informativo? Então, vocês vão ler o texto, prestar atenção que tipo que é e vão responder. A quem é destinado este texto? A jovens leitores, leitores de jornais, mulheres em geral, pessoas da terceira idade? Para quem eles fizeram esse texto? Para que tipo de pessoa? Certo? Vocês repararam que a nossa avaliação de português tem vários tipos de textos, né? Para que vocês entendam bem o que cada texto quer dizer, qual é a funcionalidade de cada texto, para que cada texto serve. Enfim, é muito interessante que vocês, se tiverem dúvidas, peguem o livro Ler e Escrever e as atividades que vocês já fizeram do blog, para que vocês entendam o que cada texto é, a funcionalidade dele e o contexto de cada texto. O que cada texto quer dizer, né? Qual é o tipo de texto? Na questão 14, também é um texto. Que tipo de texto que é? Esse texto 14 é igual a esse texto 13? Tem a mesma funcionalidade? Quer dizer a mesma coisa? Vamos pensar um pouquinho? Nesse texto 14 aqui, nessa questão 14, vocês vão responder de acordo com o que vocês estão lendo aqui. Combater a dengue é um dever meu, seu e de todos. Que tipo de texto que é? E aí está perguntando a que público se destina esse cartaz. Então, olha só que interessante. Aqui, na questão 13, nós temos também um cartaz, certo? E está perguntando a quem se destina. Então, esse texto aqui, amamentar faz bem para o bebê e para você. A quem se destina? Para que público que é esse cartaz e essa informação? E aqui na questão 14 é a mesma coisa. Vocês vão responder para que público que é esse cartaz. A mesma coisa da questão 13, certo? Aqui nós temos, leia o texto e responda as questões 15 e 16. Bom, que tipo de texto que é esse? Trem de Ferro, de Manuel Bandeira. Né? Quem escreveu esse texto foi Manuel Bandeira. Que tipo de texto que é? É um poema? É um texto informativo? Então, aqui vocês vão ler esse texto e vão responder as duas questões, a 15 e a 16. Então, a 15 está pedindo para vocês verem o seguinte. A repetição da expressão café com pão no início do poema, ó, já respondeu já o texto. Quer dizer o quê? A voz do maquinista, o barulho da fornalha, o som do trabalho do foguista ou o som do movimento do trem de ferro ao se deslocar. Então, vocês vão lá no textinho e vão ver o que é essa expressão. O que significa essa expressão café com pão? E na questão 16, vocês vão transcrever um trecho do poema que traz a ideia de que o trem está andando rápido com velocidade. O que é transcrever? Vocês vão lá no poema, vão ler o trecho onde diz a ideia de que o trem está andando rápido com velocidade e vão transcrever, vão escrever aqui nas linhas. Então, transcrever é você pegar aqui, achar aqui no texto a passagem onde tem a ideia, onde você vê, onde está escrito de alguma forma que o trem está andando rápido com velocidade e vão escrever aqui nas linhas abaixo. Continuando a nossa avaliação de matemática, nós temos aqui um pedaço. Joaquina comprou na promoção da chocolataria da cidade a famosa mega barra de chocolates. Ai, que delícia, né, gente? Chegou em casa e comeu a parte destacada em vermelho. Então, ela foi numa chocolataria, comprou uma barra de chocolate, certo? E aí, ela destacou apenas a parte que está em vermelho para comer. Vocês aqui também terão que marcar qual é a alternativa que representa a fração que a Janaína comeu da barra de chocolate.
próxima questão, nós temos: analise a situação a seguir e responda as questões 13 e 14. Então, aqui, vocês vão responder a questão 13 e a questão 14, de acordo com o que está pedindo aqui. Vamos ver o que está pedindo aqui. Paulo Otávio foi ao mercado e comprou os seguintes produtos. Então, tá lá, os produtos que o Paulo Otávio comprou: detergente, frango, sabão em pó e fubá de canjica. Na questão 13, qual o total em quilogramas da compra realizada por Paulo Otávio? Que operação vocês terão que fazer e o que vocês terão que observar aqui em cada embalagem para vocês poderem marcar a alternativa correta. E na questão 14, dos produtos comprados por Paulo Otávio, quanto o pacote de sabão em pó tem a mais em quilogramas do que o pacote de detergente? Então, vocês vão lá no pacote do sabão em pó, vão ver a quantidade do detergente e vão responder a questão que está perguntando quanto o pacote de sabão em pó tem a mais em quilogramas do que o pacote de detergente. Muito fácil, né, gente, essa questão, né?